Hoje estamos aqui e vamos falar sobre como os alimentos interferem no nosso organismo e principalmente o que uma pessoa pode ter de melhoras através da alimentação, tanto para a sua pele como para a sua beleza e principalmente a energia que isso reflete no seu corpo. Então nós vamos falar sobre os alimentos, essa energia, tudo isso que engloba a medicina tradicional chinesa, a alimentação oriental e principalmente o nosso corpo. Pois bem, é de muito tempo que você escuta, desde os nossos avós, desde do povo muito antigo, falar sobre a alimentação, a importância que o alimento tem para nós. E é lógico, para a medicina chinesa, isso está diretamente refletido, uma vez que o alimento entra no seu corpo, ele faz o efeito do quê? De te dar a energia. Então, uma vez que entra boca adentro do seu organismo, é dentro do seu organismo que ele vai ser processado. Então, esse produto, isso que entra dentro do seu organismo, ele vai gerar para você o que nós chamamos de energia. É isso mesmo. E para a medicina chinesa, isso aqui é muito importante. Para você saber, principalmente, que tipo de energia você está absorvendo. Então, é de um interesse muito válido você saber o que você come. Hoje em dia existem doutrinas, existem linhas de pesquisas e quem sou eu para falar mais do que de alimento do que próprias pessoas que estudam, os nutricionistas, os nutrólogos. Mas a própria medicina chinesa fala sobre as características que os alimentos podem refletir no nosso organismo. Primeiro, se ele é produtor de energia, qual energia irá ser refletida no nosso organismo? Para a medicina chinesa é muito importante. Você tem um alimento que ele tira energia, ou melhor, ele coloca a energia em você, ou ele retira a energia de você. Mas como assim, Júnior? É verdade. Você sabia que os alimentos podem retirar ou colocar energia em você? Você vai aprender direitinho sobre isso, como que funciona. Além disso, esse alimento, uma vez que ele é processado, uma vez que ele é produzido, ele perde a sua energia? Quais os fatores que isso vão causar no nosso organismo? Então, nós precisamos saber que ele gera energia. Segundo, nós precisamos saber que dessa energia que ele gera, o que realmente é aproveitado e o que é eliminado. Se realmente é essa energia que vai fazer o efeito que a gente quer. Então, é muito importante nós sabermos sobre isso. Por quê? Dependendo do estado do paciente, precisaremos absorver um tipo certo de energia. Como, por exemplo, vamos falar em temperatura. Então, dependendo do estado de energia, ou melhor, o estado do paciente, vamos colocar assim, você vai necessitar de uma energia, por exemplo, de temperatura, um alimento mais quente, supondo que ele esteja resfriado, então o nome já está falando, ele está frio, ele precisa de um alimento mais quente, que esquenta, que passe calor para ele, mas não estamos falando em caloria, estamos falando em temperatura. Ou, se ele tiver, de repente, passando por problemas de fogachos, né? De calor, de desequilíbrio de temperatura, que na medicina chinesa é reequilibrado pelos triploaquecedores, então nós vamos falar que esse paciente está precisando de um alimento mais frio, né? Ou mais fresco, quem sabe? Nós vamos estar direcionando esse tipo de temperatura, o estado do paciente, que vai depender bastante. E aí, por último, nós pensaremos assim, esse alimento gera ou não, ou retira energia? Segundo, qual é o estado do paciente? Terceiro, qual é a quantidade necessária para aquele paciente? Se for bastante, pode virar reserva. E aí, reserva de gordura, reserva de outros que você já conhece. Se ele for pouco, ele pode fazer o quê? Falta. Então, causa uma desnutrição, pode tornar uma pessoa desnutrida. Então, é muito importante também saber sobre isso. Pois bem, então nós vamos falar sobre a energia, né, que ele gera, o estado dele e a quantia. E além de tudo, nós vamos falar principalmente o que o alimento representa nos 5 elementos, né, que é o chamado pentagrama, né?
Então nós vamos saber sobre tudo o que cada alimento, sabor, né, representa principalmente em cada elemento ou para cada elemento. Toda vez que a gente fala de energia, nós temos que pensar a primeira coisa, energia, ela vai entrar ou sair no nosso organismo? Qual é a função principal que a gente quer? Então, quando a gente fala em energia, nós temos que pensar assim, o paciente está precisando colocar energia ou retirar energia? Segundo a medicina tradicional chinesa, classificamos que os alimentos que estão abaixo da terra, na sua maioria, tá? Abaixo, e os que estão acima, podem promover um aumento de energia ou uma retirada de energia. Eles chamam de alimentos yin e yang, na sua maioria. Lembrando que um pode estar entrando sobre o outro, né? Que nós já conhecemos muito bem esse símbolozinho. Mas nós não estamos questionando isso. Nós estamos falando aqui o seguinte, se o alimento que você ingere, ele dá energia, então vamos pensar, se você tiver necessitando de energia, o alimento é bom. O alimento para você vai ser legal, para suas células vai ser legal. Agora, supondo que o alimento que você comeu, ele é de retirar energia, e você está um pouquinho resfriado, com o corpo debilitado, está cabisbaixo, está fraco, o que vai acontecer com você? O que você não esperava. O alimento vai te deixar mais sonolento, mais fraco, mais devagar, mais para baixo, correto? Então, o que eu quero que você entenda é que no estado de energia, quando a gente fala, segundo a medicina chinesa, o alimento ele pode ter essa composição. Ou ela extrai a energia de você, então eles são chamados ou funcionam como esponjas, né? Eles são os famosos esponjas, eles absorvem a energia. Ou eles são alimentos que nós chamamos de alimentos exponenciais, ou alimentos que doam energia. Então eles vão doar a energia. São alimentos que você consome e percebe que ele está dando energia. Por exemplo, o açaí. Mas, Júnior, o açaí é gelado. Então nós vamos falar em temperatura depois. Por enquanto, nós vamos falar sobre a energia. Por exemplo, você pega o alface. O alface é um alimento que ele retira energia. A cebola, ela retira a energia do seu organismo. Então, quando você come, ele já te dá até uma sonolência, você fica mais devagar, mais lento. E para muitas pessoas, se você observar, eles vão fazer o mesmo efeito, que é o caso, por exemplo, do milho, né, que retira energia. Então, quais alimentos, Júnior, que dá energia? Por exemplo, você pode pegar o guaraná, ele dá energia, o ginseng, o gengibre, a canela dá energia. Mas nem sempre o estado daquele paciente está preparado para receber aquele alimento. Você pode observar, ou já ouviu muitas vezes, que pessoas falam, nossa, eu não posso nem pensar em falar em pimenta, ou em falar em gengibre, ou falar em canela, ou falar nisso, ou falar naquilo. Na realidade, o que acontece é uma aversão. Não, o corpo não está preparado para receber aquela energia, ou em alguma circunstância, esse organismo ele teve um bloqueio, ele teve um choque, e essas energias começaram a fazer essa manifestação do yin e yang, e lógico que uma hora a corda estoura para um lado ou para o outro. Então, muitas vezes, ou o paciente ele joga tudo para fora do corpo, né? Ele exterioriza, ou ele absorve isso, fica com aquele alimento e aquele alimento fica fazendo mal. Ele vai consumir a energia do paciente, ele vai passando mal e aí ele precisa exteriorizar, ele precisa jogar para fora e isso sai em forma de vômito, diarreia e outras formas mais. Não ache você que, por exemplo, quando você vai ao banheiro e de repente soltou demais, aquele alimento está te fazendo às vezes bem, ele foi excretado, principalmente porque seu corpo não aceitou mais. E segundo a medicina tradicional chinesa, tudo que não é do nosso corpo, ele deve ser exteriorizado, ele deve ser jogado para fora, tá? Então a secreção que você tem, o excesso de friagem, de líquido, de resfriado que tem na sua pele, quando você está transpirando, ela está jogando água para tentar manter em equilíbrio aquela energia do seu corpo, e você está lá usando o ar-condicionado, né? Tentando de boa lá fazer com que seu corpinho fica fresquinho, mas na realidade você está atrapalhando o processo de metabolismo do seu próprio corpo. E o chinês fala, e ele é muito clássico, o excesso de vento, o excesso de friagem, o excesso de calor, o excesso de secura, tudo isso pode causar, o excesso de umidade, tudo isso pode causar problemas muito sérios para o nosso organismo. E é esses desequilíbrios que nós vamos continuar falando agora. Então, se nós falamos uma vez já desse processo do alimento, né? Vamos falar assim, propriamente dito, nós vamos pegar então
para falar um pouquinho desse estado de energia, né? Que é a temperatura, né? O estado de energia. Esse estado de energia, ele muitas vezes pode ser, vamos dizer assim, ele pode ser alterado, né? Um alimento, por exemplo, que você pega ele numa temperatura fria, fresca, por exemplo, a batata. Você pega lá o alimento, a batata, e ela está fria. Ela pode ser consumida fria? Até pode. Mas para que você chegue num processo para essa batata ser absorvida de uma forma boa, muitas vezes você vai colocar ele na panela de pressão, você vai esquentar, você vai fritar. Então esse estado de energia que aquele alimento tinha de ser frio, de retirar só ele, a batata em si, fazer uma ação, ele foi alterado. Então você esquentou esse alimento e aí esse alimento ele passa a ter um efeito dentro de você. Ele vai jogar um estado de energia para dentro de você, que é o calor que você colocou nele, tá? Mas muitas vezes, eu lembro da época lá que minha avó falava, viu? Toma um pouquinho de água de batata, né? Coloca a batata na água, assim, 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 ou come umas batatinhas dessa forma, assim, para tirar a queimação no estômago. Por quê? Porque o efeito dela era de refrescar, de calor, de friagem. E isso pode ser feito, às vezes, por exemplo, com uma cenoura. Você quer comer uma cenoura gelada, um pepino, é uma coisa assim. E você, de repente, vamos supor que você vai mudar o estado de energia dela. Então, você quer fazer uma cenoura refogada ou uma cenoura assada e você vai comer isso aí. Lógico que esse alimento ele vai doar essa energia para você. Então, ele vai jogar esse estado de energia para dentro de você, que é esse calor que você colocou nela. Então, o alimento ele só está sendo utilizado como um veículo. Você fez uma preparação nessa alimentação e você simplesmente fez o quê? Você jogou essa alimentação, esse veículo dentro do seu corpo e aí aquele estado de energia você jogou para dentro do corpo. Tá? Que é o que muitas vezes as pessoas falam, vai comer uma canjinha, né? Aquela coisinha, um arroz quente. O arroz em si, ele é fresco, né? Ele dá aquela frescor, aquele relaxamento, aquela sensação. E você vai lá e esquenta o arroz. Você está jogando energia, um estado de energia que você está jogando para dentro de você. O feijão, né? Então você está jogando para dentro de você. Esse estado de energia vai aumentar esse calor interno, vai acelerar esse processo porque você está jogando o Qi, a energia dentro das células. E agora, nós também podemos falar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a quantidade. Você precisa entender que quantia, né, quantificar, ele tem que ter um resultado. E qual é esse resultado? Muitas vezes, se você precisa de um alimento numa certa quantia, você vai ingerir aquilo e aquilo normalmente ele tem lá, por exemplo, 500 gramas de comida por dia, né? Quilogramas de comida por dia. E você come 1,5 kg, 2, o que vai acontecer? Você vai fazer com que haja uma reserva de energia. E o resultado aqui dessa reserva é o quê? Aumentou a quantidade, né? Aumentou a quantidade e guarda onde isso? Você vai guardar em regiões em forma de gordura, né? Vai armazenar isso aí no seu corpo para que isso aí seja utilizado, para que você reutilize, para que você utilize na hora necessária que você tiver ali precisando desse alimento. Então, muitas vezes quando a gente fala num processo de emagrecimento, a gente tem que entender que se a pessoa quer emagrecer, ela precisa comer menos, né? Porque ela já tem uma quantidade de reserva, dependendo do grau que ela esteja. Ah, mas eu não como nada. Ah, mas... Não, então nós precisamos avaliar esse processo. Porque o tipo de energia que está entrando no seu organismo está pouco e você não está conseguindo absorver aquilo que você guardou, né? Aquilo que está reservado. E essa forma de reserva que você tem é que vai te causar aí esse aumento drástico aí que você está mantendo ou que está existindo em você. Para você entender, então, retirar essa quantidade ou diminuir essa quantidade que você tem, reavaliar isso tudo que está sendo absorvido para que seja melhorada essa quantidade de absorção e que realmente você possa retirar da sua reserva para que você diminua esse peso. Então, a quantidade ela é fundamental num processo de emagrecimento, mas não só no processo de emagrecimento, no processo de recuperação, quando o paciente está doente, ele tem que entender que uma certa quantidade, o alimento tem que ser balanceado e essa energia, essa quantidade de energia que você joga, tá? Tem que ser favorável, ela não pode ser uma energia que vai retirar, um alimento que vai retirar a energia dele, tem que ser alimentos que só doam energia quando ele está doente.
E quando o paciente está sofrendo um processo ao contrário, né, o excesso de calor, o desequilíbrio, esse alimento tem que ser um alimento também direcionado para aquele desequilíbrio. Então todos os desequilíbrios também estão relacionados, seja na quantidade, seja na parte da temperatura, na quantidade de energia, porque isso faz parte do equilíbrio do indivíduo. A primeira relação dos 5 elementos com os alimentos está diretamente ligado ao sabor. Por que o sabor, Júnior? Porque é o que caracteriza esse alimento, tá? Então, hoje aqui nós vamos falar somente a respeito dessa parte do sabor. Por quê? Uma vez que o elemento está diretamente ligado a um sabor, quanto mais alimento esse indivíduo come daquele sabor, ele vai alterar a energia daquele elemento. Lembrando que os 5 elementos está diretamente ligado com órgãos, vísceras, e elas, por sua vez, caracterizam da seguinte forma: fígado, elemento madeira, fígado e vesícula biliar, elemento terra, baço, pâncreas e estômago, elemento metal, pulmão, intestino grosso, elemento água, rim e bexiga, elemento fogo, coração e intestino delgado, concepção, sexo e triplo aquecedor. Bom, aí eu tenho a alteração deles ocorrendo através de cada sabor. Lógico que se eu consumir muito alimento daquele sabor, eu vou aumentar a energia daquele elemento. Só que eu preciso saber se ele tem uma relação de equilíbrio. Porque muitas vezes se ele estiver com um desequilíbrio com a parte, por exemplo, do baço, né, do estômago, que é o caso das mulheres, né? O baço ele cuida do sangue que está dentro dos vasos. No período da menstruação, a mulher perde muito sangue. E aí ela tenta produzir mais, e o baço começa a diminuir essa energia. O que acontece? Como do elemento terra, o sabor doce faz nutrir, faz dar mais energia, a mulher ela tende a consumir mais doce nesse período. Ela está precisando de mais energia, então ela consome mais doce, geralmente chocolate, né? Por exemplo, a pessoa tem um problema de fígado, né? Consome muita bebida alcoólica, medicamentos, e com o passar do tempo o fígado fica ruim, ou ela tem labirintite, né? O elemento madeira é afetado, que é o fígado. E se ela precisa fazer o quê? Ela precisa consumir alimentos amargos, né? Então, o amargo ele vai favorecer mais, principalmente o elemento madeira. E nesse caso, ela vai tomar um chá de boldo, ela vai comer uma alcachofra, vai fazer algo que é amargo e vai fazer a digestão, vai melhorar na parte do fígado, vai melhorar a parte da vesícula. Toda vez que a gente fala, geralmente, né, num alimento, aí a gente pensa assim, bom, mas eu tenho alimentos que podem melhorar, tem alimentos que podem piorar, né? Por exemplo, no elemento água, que compõe rim e bexiga, o alimento ele precisa ser mais salgado, né? Só que o que a gente fala muito? Se a pessoa consumir demais alimento salgado, pode prejudicar a parte renal. A gente sabe disso. Então deve-se haver o quê? Um equilíbrio, tá? Para que isso não haja uma alteração. Quando a gente está falando do equilíbrio, do elemento água, nós temos que ter o controle do coração. E automaticamente, nós temos aqui, se nós aumentarmos o elemento salgado, aumenta o batimento cardíaco. Então, esse elemento que vai chegar até a sua mesa, esse alimento, ele tem que ter esse equilíbrio, tá? Então, para que exista esse equilíbrio, existe uma contradominância aqui, que nós não vamos agora citar exemplo, mas nós vamos falar sobre a parte da alimentação. Por exemplo, se a pressão estiver aumentando um pouco mais, às vezes a pessoa fala assim para mim, mas espera aí, então se ele consumir um alimento amargo, como que ele vai subir o elemento anterior? É a mesma coisa que acontece aqui, para o elemento metal, o alimento picante, ele faz favorecer mais essa energia, vamos falar assim, tá? Então, se eu consumir muito alimento picante, por exemplo, no caso da pimenta, de certa forma, ele vai puxar muita energia do coração. Tá? Então eu preciso sempre ter esse controle, né? Do salgado, do doce, do picante, do amargo, do agridoce, né? Por quê? Pera lá, toda vez que eu mexo com elemento amargo, com elemento doce, com elemento picante, com elemento salgado, né? Eu tenho o quê? Eu tenho na minha degustação, né? Uma alteração na parte, principalmente nas partes das tonsilas palatinas. E é isso que vai liberar substâncias que vão fazer o estímulo na região cerebral. Então, se eu tiver
O azedo, né? Eles costumam falar assim muito aqui, ó. O azedo utiliza muito aqui e não só o amargo, né? Porque o amargo, ele é do elemento fogo. Mas o que se sobrepõe aqui nos alimentos é o que nós chamamos de nem azedo e nem amargo. Nós classificamos ele como ácido. Mas em muitas literaturas, tá, da medicina tradicional chinesa, ele vem falando sobre o azedo, né? Ele é do gosto avinagrado, eles falam muito sobre isso, né? E o próprio amargo, né, que apresenta aqui essas características, ele sobrepõe para o elemento fogo. Então, o elemento fogo, ele precisa do amargo para se manter o equilíbrio, mas nas literaturas, nos 5 elementos, nós utilizamos coisas muito ácidas, né, para o elemento madeira. Mas não só as ácidas, tá? O azedo também é muito utilizado, o amargo também mexe muito com o elemento madeira, e nós classificamos, então, para que haja um equilíbrio melhor, o amargo no elemento fogo, o doce no elemento terra, o picante no elemento metal, o salgado no elemento água e o ácido no elemento madeira. Embora o salgado, por dar muito sal para um indivíduo ou comer alimentos muito salgados, poderá contradominantemente alterar esse equilíbrio. Que nas literaturas já falam também a respeito disso, que existe aí uma dominância contra dominância, mas também que existe um ponto de equilíbrio entre os dois.